Amém? Diz a palavra do Senhor. Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus, é Ele quem nos fez, e nós mesmos, nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças, e em seu átrio com louvores. Sede gratos a Ele, e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom, a sua misericórdia é eterna, e a sua verdade dura para todas as gerações. Irmãos, que essa noite nós possamos estar sendo gratos, agradecendo a Deus por tudo de bom, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem nos guardado. Estamos todos aqui com a oportunidade de louvar e bendizer o seu nome. Que cada um possa baixar a sua cabeça e fazer uma oração de gratidão a Deus, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem feito grandes coisas no meio de nós. Amém? Oremos. Ó Deus, santo e eterno Pai, santo, santo é o teu nome, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus, é quem nos sustenta, é quem nos guarda. Por isso, Pai, te somos gratos. E te pedimos, Deus, que essa noite o nosso louvor seja agradável a Ti. Que o Senhor possa se alegrar com a Tua igreja, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelas Tuas feituras. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado para com todos. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado a Tua igreja. Por isso somos gratos a Ti, Pai. No nome de Jesus é que te bendizemos. Amém. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Amados, todo dia nós pecamos, né?
Mas temos um Deus que é misericordioso e perdoa os nossos pecados. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor em Salmo 51. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei e menti este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. Irmãos, que cada um possa lembrar das suas falhas, dos seus pecados, e a gente vai ter um momento de oração para a gente estar pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas. Queria chamar aqui o presbítero Juarez para estar fazendo essa oração. Graças a Deus, igreja. Oremos. Deus amado, Deus santo, Deus eterno, Deus grandioso, Deus soberano, Deus de paz, Deus de infinita majestade. Reconhecemos, ó Pai, a nossa debilidade diante de Ti, nossas fraquezas, Senhor, nossos momentos de tropeço. Deus, reconhecemos, ó Pai, quantas e quantas vezes, ó Deus, magoamos a Ti. Pai, entristecemos ao Teu Espírito Santo, Senhor, com as nossas falhas. A Tua palavra diz, Deus, que a Tua misericórdia se renova a cada dia. O que seria de cada um de nós, Pai, se não fosse o Teu perdão, a Tua graça. Deus, o que seria de cada um de nós, Pai, se o Senhor, por meio do Teu santo e amado Filho, nos acolhesse como justo. Queremos neste momento, Pai, Te rogar, enche o coração débil, ó Pai, com os dons da salvação. Pai, que possamos, meu Pai, com um coração contrito, neste momento de santidade, de louvor, de comunhão, de reverência, de glorificação ao Teu santo nome, Senhor, confessarmos a Ti. Porque Tu sabes até mesmo os pecados que nos são ocultos. Mas Tu também, Pai, pode perdoar cada um deles. Por isso, ó Pai, nós colocamos neste momento, diante do Teu altar, cada uma das nossas transgressões, assim como o salmista, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, sabemos que estamos sujeitos, ó Pai, a Te desagradar. Por isso, ó Pai, por meio do Teu santo e amado Filho, quando o malfeitor merece a pena, o Senhor, por meio dele, nos oferece a vida, o perdão e a paz. E é isso que nós te rogamos neste momento. Abençoa o Teu povo, Senhor, derramando sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, este Teu perdão. É o que nós te rogamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Com a palavra, o Ministério de Louvor. Glória a Deus, que nós possamos adorar o nome do nosso Deus nesse momento. Aleluia. Águas que fluem do coração do Senhor, fontes eternas
que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar e saciar minha sede. Águas profundas que vão me levar pra te encontrar, ó Deus. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar e saciar minha sede. Águas profundas que vão me levar pra te encontrar, ó Deus. Pra te encontrar, ó Deus. Te encontrar. Aleluia. Quando eu disse te servir, me servindo de você, maculando teu altar e dizendo ser pra ti, mas querendo ter pra mim a glória. Perdoa se de mim me orgulhei, esquecendo quem sou eu, desprezando quem és tu. Eu sou barro e sou pó, e o tesouro que há em mim é teu, Senhor. Perdoa, me desfaz e me refaz, mas não deixe que eu me perca em minhas vaidades. Perdoa, ressuscita-me pra ti, quero estar no centro de tua vontade. Me perdoa, me livra de mim mesmo. Perdoa quando eu disse te servir, me servindo de você, maculando teu altar e dizendo ser pra ti, mas querendo ter pra mim a glória. Perdoa se de mim me orgulhei, esquecendo quem sou eu, desprezando quem és tu. Eu sou barro e sou pó, e o tesouro que há em mim é teu, Senhor. Perdoa, me desfaz e me refaz, mas não deixe que eu me perca em minhas vaidades. Perdoa, ressuscita-me pra ti, quero estar no centro de tua vontade. Me perdoa, me livra de mim mesmo. Perdoa,
me desfaz e me refaz, mas não deixe que eu me perca em minhas vaidades. Perdoa, ressuscita-me pra ti, quero estar no centro de tua vontade. Me perdoa, me livra de mim mesmo. Oh Senhor, me livra de mim mesmo. Me livra de mim mesmo. Amém? Vem trazendo seus dízimos, suas ofertas à casa do Senhor. Aleluia. Captura-me. Aleluia. Em todo tempo chamo teu nome, pois minha alma tem sede, tem fome de conhecer mais e mais de ti. Mais e mais de ti. O meu prazer é estar contigo, és meu refúgio, meu abrigo. Quero muito mais e mais de ti. Mais e mais de ti. Quero ouvir os teus passos em minha direção a me encontrar. Quero olhar em teus olhos, ser capturado pelo teu olhar. Quero ouvir os teus passos em minha direção a me encontrar. Quero olhar em teus olhos, ser capturado pelo teu olhar. Vem, captura-me, Senhor. Pega-me, leva-me aqui. Dá-me teus olhares.
Gostaria... Amém? Bom é louvar o Senhor, né? Gostaria agora de estar chamando o pregador da noite, o irmão Luciano. E queria estar chamando o pastor para estar orando pelos dízimos e as ofertas e pelo pregador. Meu Deus e Pai, estamos em Tua presença, colocando a vida do Teu servo, a vida do Teu filho, que ele seja instrumento em Tuas mãos, a falar de Tua verdade, a falar de Tua palavra, a dizer ao nosso coração o que queres, para que nesta noite, ó Deus, sejamos edificados. Usa o Teu filho. Obrigado pelo louvor que foi entoado até a Tua presença, tenho certeza, chegando até as tuas narinas como um cheiro suave. Obrigado por cada oferta, dízimos, que aqui foram trazidos nesta noite. Em nome de Jesus, acrescenta bênçãos e sobre bênçãos à vida dos teus servos, das tuas servas. Em nome de Cristo Jesus, acompanha-nos, conduz nossa vida, ó Deus, até chegarmos às águas de descanso, de refrigério. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Eu queria pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro, na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Então, irmãos, hoje iremos falar, somos puros e libertos pela prática da palavra de Deus. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim, a partir do 21 vai até o 27. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula
para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Queria pedir aí o presbítero só para desligar esse ventilador. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez para te cultuar, para te louvar e te glorificar. Abençoa-nos, Pai, com esta palavra, e que o Senhor me utilize, Pai, como teu instrumento, e que cada um de nós saiamos daqui com o coração preenchido com a tua palavra, com mais entendimento e com mais amor em nossos corações. Amém. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma palavra tão forte que ela cura nossas feridas, ela nos liberta, ela também nos transforma e finalmente nos salva. Não tem como encontrarmos salvação se não for através dos ensinamentos de nosso Deus, que encaminhou o seu Filho amado para padecer pelos nossos pecados. Portanto, irmãos, sejamos perseverantes, não só em ouvir a palavra, mas também em praticá-las. Na palavra, devemos ser íntegros também no agir. Como diz Tiago no versículo 4 desse mesmo capítulo 1, ele fala que devemos ser íntegros em nossas ações. E o primeiro item que a gente vai falar aqui vai ser: a palavra de Deus purifica e salva. Né? Então, inicialmente, a carta de Tiago, ela foi endereçada, como diz aqui logo no início do capítulo 1, ela foi endereçada às 12 tribos da dispersão. Né? Quem estuda aqui com a gente na escola dominical, a gente vê que a igreja foi dispersa, né? A igreja foi expulsa de seu território e foi dispersa, além também daqueles judeus que saíram, né, por outros lugares, como os judeus helenistas que acabaram morando na região ali da Grécia. Então, o primeiro ponto é: a palavra de Deus purifica e salva, conforme o versículo 21, que a gente acabou de ler. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o Tiago está aqui nos alertando, irmãos, a nos livrarmos da impureza, a nos livrarmos da maldade que assola os nossos corações como seres humanos. A própria Escritura diz que nós temos duas naturezas, a espiritual e também a natureza humana. Então, o espírito e a carne estão em conflito. Nós temos que fortalecer o nosso espírito, a nossa espiritualidade, para que a nossa carne não venha a sobrepujar a nossa espiritualidade. Então, o nosso desejo carnal é um, mas o espiritual é outro, é contrário. E quando Tiago escreve esta carta, ele divide, é uma carta de apenas 5 capítulos, onde ele vai dividindo, cada capítulo, ele vai falando de um tema que é um tema de alerta para os irmãos daquela época. E o primeiro tema, ele vai enfatizar o sofrimento, como devemos nos comportar mediante o sofrimento. Né? Ao invés da gente estar se lastimando, reclamando, a gente tem que suportar para que possamos nos fortalecermos a cada dia. Então, as provações que vêm para cada um de nós, elas devem ser recebidas e superadas. Ao invés da gente reclamar, desistir, deixar de ir à igreja porque Deus não escutou a minha oração, a gente tem que ser maduro para entender que, mesmo nas dificuldades, Deus não nos abandona.
a palavra de Deus, ela foi implantada no coração do homem e devemos então acolhê-la. Então, acolher a palavra de Deus, irmãos, não é só ouvir e dizer que entende. Está cheio de gente que entende a Bíblia, interpreta da sua maneira, da maneira que lhe beneficiam. Mas praticar, de acordo com o que Deus exige de nós, aí é que está a questão, né, o X da questão. Não devemos apenas ouvir a palavra, mas também colocar em prática. Será que estamos realmente colocando em prática a palavra de Deus? Será que tudo que a gente leu e ouviu aqui nas pregações, a gente realmente está colocando em prática no nosso dia a dia? Né? Ou será que estamos apenas cumprindo tabela, apenas vindo à igreja nos dias que é para vir, aos domingos, e depois a gente esquece de tudo e vai viver nossa vida secular e esperar pelo próximo domingo para vir de novo à igreja? Né? Então, o que Tiago está dizendo aqui, ele está, na verdade, alertando da importância de colocarmos em prática o que ouvimos. Aquilo que já está implantado em nós. Nós já temos a noção do bem e do mal. Independente de lermos a Bíblia, a gente já sabe o que é bom e o que é ruim. Né? A gente sabe que o fogo queima, eu sei que se eu colocar minha mão no fogo vai queimar. Né? Eu sei que se eu me alimentar com um alimento doce, né? É saboroso, se eu me alimentar com um alimento amargo, é ruim para mim. Então a gente já tem essa noção do que é bom e do que é ruim. Então nós precisamos realmente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, tudo aquilo que Ele pede de nós e que aprendemos no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela nos traz salvação, ela nos purifica, ela nos liberta. Ela nos liberta principalmente, irmãos, da ignorância. Porque às vezes a gente acha que ser liberto em Cristo é a gente ser superior às pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas é o contrário. A gente vai servir as pessoas assim como Cristo serviu. E ser liberto não é simplesmente eu estou livre de tudo. Então eu sou livre do mundo, sou livre do pecado, mas sou servo de Cristo. Eu sou escravo em Cristo. Eu tenho que obedecer o que Deus quer, o que Deus pede de mim. Então, ser livre em Cristo não é simplesmente dizer que estou livre e faço o que eu quero porque Deus está comigo. Não é isso. Mas eu estou livre da minha ignorância, livre das mentiras. Estou agora conhecendo a verdade, conhecendo agora o meu Salvador, conhecendo o que Ele quer de mim. Né? E como o próprio Jesus diz, aquele que quer ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor entre os homens. Então, como é que pode um rei celestial vir a esse mundo e lavar os pés de simples homens, pecadores? Né? Então, se o nosso Salvador, o nosso Criador, o homem mais perfeito que já existiu na face dessa terra, ele foi uma pessoa simples, humilde e serviu ao próximo, por que que eu também não vou servir? Por que que eu, na minha arrogância, no meu orgulho, no meu ego, não vou ajudar porque vou simplesmente achar que aquele irmão ali ou aquela pessoa mereceu o que ele está passando, então se vira. Então como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Então o que está resplandecendo em mim? É o amor de Deus? Ou é o meu ódio humano? Então, irmãos, o amor de Jesus é quem nos liberta. João 15, 3, 4, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, nós somos limpos sim pela palavra de Deus, no momento que colocamos em prática. Se eu venho à igreja, escuto o pastor pregar. Se eu venho à igreja, escuto o pastor dar a doutrina da igreja. Eu conheço de cor e salteado a Bíblia. Conheço a doutrina da igreja. Mas eu não coloco em prática. Não serve de nada eu ter esse conhecimento. É melhor viver na minha ignorância. Porque quem tem o conhecimento e não coloca em prática, esse será mais cobrado. A palavra de Deus, irmãos, ela contém a verdade. Então, muita gente diz que a verdade é relativa.
verdade só existe uma, né? Então você pode ter uma ótica diferente de algo, mas é porque você está num ângulo diferente. Isso não significa que o que você está vendo é verdade, só porque você está em um ângulo que não vê a perfeição. Né? Quando a gente coloca uma colher dentro de um copo de água, um copo transparente, dá a impressão que a colher está quebrada. A gente vê a parte de fora acima, a parte de baixo, ela na física a gente chama de refração. Né? E esse ponto de vista não significa que a colher tem aquela deformação. Né? Uma colher de metal ou uma faca, um objeto de ferro. Mas significa que a minha visão está deturpada por conta do ângulo que eu estou observando. Então a verdade ela é única. Nós queremos relativizar a verdade para beneficiar a nossa vontade, para beneficiar o nosso querer. Mas a verdade é única. A palavra de Deus, além de ser verdade, irmãos, ela nos capacita. Ela nos torna capaz de falar desse Deus maravilhoso em qualquer lugar, para qualquer pessoa, independente do seu estudo teológico. Não estou dizendo que a gente não tem que estudar, pelo contrário, temos que estudar sim. O que eu quero dizer é que exatamente isso, a palavra de Deus nos capacita, por isso que eu tenho que estudá-la, tenho que ler, tenho que buscar o contexto da palavra naquele momento histórico, na época que foi escrita, para quem foi que foi escrita. Né? Porque a Bíblia ela foi escrita para os judeus e também para os gentios, mas tem muita coisa que foi determinado para aquela cultura. Eu não posso trazer uma cultura e obrigar que em outro local que tem outra cultura seja implantada a mesma cultura. Então, tudo isso a gente tem que ter o cuidado para a gente não cometer erros e não sair falando heresias. Quem não tem confiança na palavra de Deus é inconstante, é levado de um lado para outro, é de ânimo dobre, como diz aqui Tiago 1,8. Ele fala que o homem de ânimo dobre ele é inconstante. O que é uma pessoa inconstante? Ele não tem determinação. Essa pessoa não tem determinação. Então ele faz uma coisa, aí aquilo não lhe agrada, ele sai, vai fazer outra coisa e fica tudo pela metade. Ele não conclui nada. Porque ele é uma pessoa de ânimo dobre. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não tem determinação, não tem força de vontade. Então, quantos desigrejados não existem aí no mundo afora? Porque não viu na igreja algo que satisfizesse a sua vontade. As pessoas acham que a igreja é para satisfazer as suas vontades. Muita gente pensa assim. Né? Ao invés de vir glorificar o Senhor, de vir louvar o Senhor, aprender mais da sua palavra, estar em comunhão com Deus e com os irmãos, eles vêm, muitos deles, vêm buscando algo para si. Né? E quando aquilo desagrada, eles saem, aí vai para outro canto, também desagrada, em todo canto vai desagradar, porque nunca vai existir um lugar, nem na igreja, nem no mundo secular, que me agrade plenamente, 100%. Sempre vai ter algo que não vai ser bom para mim. Porque nós estamos vivendo em sociedade, estamos vivendo com pessoas, e cada pessoa pensa diferente. Cada pessoa tem a sua maneira de agir, de pensar. Então, nós não podemos querer que todos e tudo esteja aos nossos pés. Lá em Mateus 24:13 diz que o que perseverar até o fim será salvo. Então, ao mesmo tempo que no capítulo 1 do versículo 8 de Tiago, diz que o homem inconstante é aquele que tem um ânimo dobre, aquele que não persevera, né? Aquele que não vai até o fim. Mateus ele fala que, em Mateus 24:13 diz que o que perseverar até o fim será salvo. Então temos que entender, não é a igreja que vai me salvar, não é a igreja A, B, igreja C, mas é o nosso Salvador, aquele que veio cumprir o que Deus determinou e por direito, ele é o nosso Salvador.
O segundo ponto, irmãos, vamos falar ouvindo e praticando a palavra de Deus, conforme os versos 22 e 25. Do 22 ao 25 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o primeiro ponto importante aqui, quando ele fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando eu apenas me torno ouvinte da palavra, eu estou me enganando, achando que vou me salvar, achando que estou fazendo o que é correto aos olhos do Senhor, e não estou. Se eu não praticar a palavra, irmãos, de nada vale todo o conhecimento que eu adquiri. Se eu não estiver levando a palavra, se eu não estiver vivendo a palavra, não serve de nada todo o conhecimento que eu tenha. Como diz aqui, escuto a palavra, sei que a palavra funciona daquela forma, não coloco em prática, logo eu esqueço. Quando eu me ponho diante de um espelho, o espelho vai me mostrar como eu estou, a minha feição, se meu cabelo está assanhado, né, se eu estou com olheira, se eu estou com uma espinha. E o que eu devo fazer? Eu devo imediatamente buscar algo que solucione aquele problema. Meu cabelo está assanhado, eu vou pentear. Né? Então, o que ele diz aqui, essa comparação, é que aquele que escuta a palavra e não coloca em prática é como o homem que está em frente do espelho e logo se retira e esquece da sua imagem, do que ele viu. Porque o que ele viu, ele não colocou em prática. O que ele viu no espelho, ele viu aqueles problemas que tinha em seu rosto, a roupa desarrumada, uma blusa que não estava passada, ou faltando um botão, e não solucionou aquele problema. Simplesmente ele foi em frente ao espelho, olhou, viu o problema e saiu, rapidamente esqueceu, não colocou em prática a solução do problema. Então, essa é a comparação daqueles que escutam a palavra, mas não as põem em prática. Tiago, ele critica a incoerência dos irmãos entre fé e prática. Faço a declaração de fé, acredito na existência do Criador, acredito em um único Salvador, mas fica por aí. Isso é incoerência. Eu sou incoerente para com a palavra do Senhor, para com aquilo onde eu estou participando, para aquela comunidade em que eu participo, aquela comunidade cristã. É incoerente na vida de um crente, irmãos, ouvir a palavra e não praticar. Participar dos cultos, participar dos estudos, ler a Bíblia em casa, depois fecha e guarda, como se nada tivesse acontecido. Não houve um impulsionamento para que você colocasse em prática. E o que é colocar em prática, irmãos? Me diga o que é colocar em prática. É simplesmente viver e fazer o que Deus pede, pregar o Evangelho, ter uma conduta cristã ilibada onde quer que você esteja, ser piedoso, buscar, principalmente, que a gente vai ver aqui, que é no terceiro tópico, a gente está no segundo, sobre os menos favorecidos, as pessoas que precisam de nós, a gente faz vistas grossas muitas vezes. Muitas vezes a gente faz vistas grossas para aqueles que precisam da gente, por conta da nossa
da nossa tarefa diária, dos nossos problemas diários, da nossa vida diária. A gente muitas vezes fazemos vistas grossas para o problema daquele que necessitam. Então, irmãos, nós temos que parar de sermos incoerentes, e Tiago alerta para isso. Professamos a fé em Deus, acredito no Todo-Poderoso, Jesus, glória a Deus, você é o meu Salvador. Mas na hora de praticar, cadê o Jesus? Cadê o meu Deus? Muitos pensam que apenas ouvindo as pregações, sem praticá-las, serão salvos. É um engano, um grande engano. Só em participar de uma igreja, só em ouvir as pregações, depois ir para minha casa, para o meu conforto, assistir a minha TV, me alimentar com o meu alimento do dia a dia, fazer minhas tarefas diárias, ir para o trabalho, viver minha vida normal, isso não vai me salvar, irmãos. Pelo contrário, eu tenho que ter o desconforto, porque quando eu vivo a palavra de Deus, eu não vivo tão confortável assim. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu sou perseguido, eu sou mal visto. Ah, lá vem o Luciano falar que não gosto de crente, não tem outra coisa para falar, só vem falar que quer apontar os erros da gente, quer apontar a religião. Né? As pessoas, elas falam assim da gente. Mesmo a gente não criticando a religião, mas falando da palavra de Deus. Que o objetivo do crente verdadeiro não é criticar a religião alheia, é respeitar a religião, mas é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é dizer a igreja presbiteriana é a igreja correta, é a melhor de todas, as outras estão erradas. Isso não é pregar o evangelho, irmãos. Isso é dizer que você é superior. Pregar o evangelho é mostrar qual a verdadeira palavra que salva. Qual o verdadeiro caminho. Não sou eu que vou dizer qual o verdadeiro caminho. Eu vou apenas ser instrumento de Deus e mostrar que as Escrituras Sagradas nos foram deixadas para que possamos compreender e seguir aquele caminho verdadeiro que vai nos levar às mansões celestiais. Tiago 2,26 diz, a fé sem obras é morta. Ué, mas também diz que ninguém é salvo pelas obras, salvo pela fé. E aí? Os dois versículos são verdadeiros. Porque as obras, irmãos, são frutos da fé. Nós não podemos confundir frutos com obras no sentido de ajudar alguém por ajudar. Ah, eu vou ajudar aqui aquela pessoa simplesmente porque eu quero ajudar, mas não tem uma vida de prática cristã. Então, ajudar por ajudar é só fazer obras que ajudam as pessoas, mas com relação à minha salvação não conta nada. Porque o que vai valer é a minha fé. Mas as obras eu faço não porque eu sou obrigado a fazer, é porque o amor que Deus colocou em meu coração, Ele me alerta que eu tenho que fazer as obras, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que levar a palavra, tudo isso é obra. Quando eu levo a palavra, eu estou fazendo um ato de amor. Eu acho até que levar a palavra é um ato de amor maior do que simplesmente dar uma cesta básica, porque você está levando algo muito maior, uma coisa que o homem não consegue mensurar. Nós somos limitados, irmãos, no nosso pensamento. Evoluímos muito. Mas com relação à grandiosidade de Deus, nós somos limitados. Só sabemos até aquele ponto que Ele permitiu que soubéssemos. Então nós não sabemos tudo. E não somos superiores a ninguém, estamos aprendendo dia a dia. Apenas seguir uma religião e escutar as pregações, ir à igreja aos domingos, sem praticar a palavra, né, isso jamais vai trazer salvação, sem a gente praticar. A Escritura é um espelho, né, ela vai refletir o quê?
o nosso caráter. Quando eu começo a ler a Bíblia, o meu caráter vai sendo exposto para mim mesmo. Eu vou sendo ali esquadrinhado pela palavra. Ela vai dizendo o que eu faço, ela vai dizendo o que eu não faço. Ela vai dizendo o que eu sou e o que eu não sou. Então, a Escritura ela vai refletir o meu caráter. Ela vai refletir primeiro para mim, que estou lendo. Estou vendo aqui, aí, como é aqui o livro de Tiago, ele fala muito sobre o problema da língua, de quem fala mal dos outros, de quem, muitas vezes, mesmo que seja verdade, fala mal, mas às vezes as pessoas mentem e inventam para poder denegrir a imagem dos outros. Ele fala muito sobre isso aqui, nessa carta. Então, quando eu vou lendo, eu faço isso. Se eu for um crente verdadeiro, eu vou lendo e vou dizendo, eu faço isso, porque todos nós temos pecados. Então, isso aqui eu vou orar e vou vigiar para não fazer de novo. Essa é a atitude do crente, irmãos. Ela vai expor o nosso caráter. Não adianta eu me enganar os outros, me iludir os outros, mostrando ser uma pessoa que eu não sou. Aí quando eu vou ler a Bíblia, ela vai dizer, tu não presta. A Bíblia diz que eu não presto. Né? Porque ela vai expor o nosso caráter, as nossas falhas, a nossa condição de pecador e dependente do Criador. A Escritura, irmãos, ela expõe o nosso caráter e ela também é uma necessidade da nossa alma. Não é um simples livro como muitas vezes as pessoas pegam e deixam ali aberto na sua casa, levando poeira, achando que aquele livro aberto está trazendo bênção. A Bíblia aberta ali, sem ninguém ler, levando poeira, é como se fosse qualquer livro, como se fosse qualquer objeto, irmãos. A palavra é viva, ela tem que ter movimento, ela não pode estar inerte, não pode estar parada levando poeira, não pode estar guardada, ela tem que estar assim. A minha está ficando já sambadinha de movimentar. Então, é uma necessidade da nossa alma. Assim como o espelho, a Bíblia também vai refletir o mais profundo do nosso interior, do nosso caráter. Em Cristo, a lei de Deus nos liberta das tradições humanas. Quando eu estou em Cristo, verdadeiramente, eu estou liberto das tradições que vêm me enganando ano após ano, dia após dia, das falsas doutrinas, das heresias, de coisas que nos é ensinada, nos é repassada, mas que quando a gente abre as Escrituras e vai ver a palavra viva se movimentando, a gente vai ter um entendimento que tudo aquilo era tradição, tudo aquilo era heresia, tudo aquilo era mentira. Ela também nos liberta do pecado e da condenação eterna, irmãos, a palavra de Deus, porque ela vai nos orientar a seguirmos o caminho certo, a trilharmos o caminho em linha reta, sem não desviarmos nem para a direita, nem tampouco para a esquerda. O terceiro ponto, a gente vai falar aqui da religião pura e sem mácula. O que é uma religião pura e sem mácula? Né? Conforme os versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, eu sou uma pessoa que gosto de falar. Eu gosto de falar. Falar de mim eu não quero, mas falar do outro eu quero. Não, o meu bota aqui debaixo do tapete, mas o do outro eu vou expor, porque é bom falar do outro. Mas, sendo membro, sendo um galho da videira verdadeira, quem acha que quando um galho da videira verdadeira é atingido, se você fizer parte daquela mesma árvore, se você pensar que não vai sentir, você está enganado, irmãos.
quando acontece uma coisa que repercute com o crente, reflete ou não reflete na igreja como um todo? Reflete, irmãos. Reflete. Quando você vai pregar para alguém, quando você vai falar de Deus, muitas vezes as pessoas, a defensiva delas, por não ter argumentos, porque contra a Bíblia não tem quem tem argumentos. Existem interpretações diferentes em alguns aspectos, mas ter argumento contra essa palavra aqui, só se eu não acreditar nela, mas se eu acreditar, e se eu for pregar para alguém o que está escrito aqui, a pessoa que é do mundo, que não tem o conhecimento, ele vai contra-atacar dizendo: mas eu vi um crente não sei aonde, fulano, beltrano fez assim, assim. O que adianta eu ser crente e fazer isso? É melhor não ser crente e continuar fazendo. Isso é uma tristeza, irmãos. Você não vem me dizer que isso não lhe atinge, que atinge. É triste. A gente não pode ser individualista, porque nós somos um corpo. Nós não podemos agir como um membro fora do corpo, porque se você for um membro fora do corpo, você não faz parte do reino, como as Escrituras diz. Todo membro tem o seu corpo, todo membro tem o seu cabeça para conduzir. E como eu estou cansado de falar aqui, quando tenho a oportunidade de pregar, quando eu levo uma topada, a minha boca fala logo, ela fala logo uma expressão de dor. Minha testa vai franzir. Então o meu corpo todo vai sentir aquela dor. Então o que temos que fazer, irmãos, é estarmos de mãos dadas, como irmãos, como parte de um único corpo. Eu estou falando aqui independente de igreja, estou falando de cristãos, cristãos verdadeiros, porque tem cristãos que não, infelizmente, existem os falsos cristãos, como existem os falsos profetas. Infelizmente existe isso, né? Isso é dito na Bíblia desde o começo dos tempos que existe, sempre tem. Não vai deixar de ter até o dia determinado por Deus. Então a primeira atitude do religioso verdadeiro, né, que o religioso não é no sentido de seguir uma religião, mas no sentido de praticar essa religião, é ter o domínio da própria língua. Caso contrário, irmãos, você está apenas se enganando. Você é apenas um partícipe da religião. Só participe daquela religião. Não vivo. Você chega lá fora e diz assim, às vezes a gente é tão descuidado para ter um entendimento do que a gente segue, que se alguém lá fora disser: qual é a tua igreja? Presbiteriana. Aí é: como é lá? Aí eu disse: como é lá, para tu falar como é que funciona a igreja. Aí o bicho pega, se você não tiver um entendimento. Aí as pessoas vão contestar, se você falar, elas vão contestar. As que não aceitam a doutrina presbiteriana. Agora, o mais complicado é como é que eu sou presbiteriano e não sei como é que funciona a igreja presbiteriana. Né? Ainda mais, baseado nas escrituras, porque você não pode defender que minha igreja funciona assim, mas está na Bíblia isso? Alguém vai perguntar: na Bíblia isso? Aí você tem que saber, tá? Onde é? Está aqui. É assim que a gente tem que fazer. Tu é crente? Pois me diga aí, o versículo tal vai tirar uma dúvida. Tem versículos aqui, tem capítulos, que se você não estudar, irmão, você não vai saber explicar, não. Se você vir só para o culto domingo e escutar o pastor falar, ler só aquela partezinha que o pastor falou aqui, depois chegar em casa, guardar a Bíblia, você não vai entender, não, irmãos. O pastor aqui, ele orienta para a gente dar continuidade à nossa vida como cristão. É viver, irmãos, viver a palavra de forma plena. Eu não estou falando que a gente vai ser perfeito e não vai falhar. Eu estou falando que a gente tem que buscar viver a palavra de forma plena, em sua plenitude, do jeito que nos é pedido. Não é nem pedido, é ordenado, irmãos, é determinado por Deus. E se eu não cumprir? Aí a Bíblia diz que eu sou filho de outra coisa e não de Deus. Se eu for mentiroso, sou filho do mentiroso, do pai da mentira. Né? Então, aqui ele alerta, irmãos, para a gente ter o cuidado com a nossa atitude,
Porque não adianta eu ser religioso aqui na igreja e lá fora, eu só falando mal de tudo, de todos, denegrindo a minha igreja, denegrindo os irmãos da minha igreja. O pessoal lá fora gosta, acha bom. Tá aí, fulano me disse que fulano, Beltrano, aí tá aí, cadê a igreja? Vou lá, nada para essa igreja. Eu fico sem autoridade para pregar para essa pessoa, irmão. As pessoas do mundo não entendem nada sobre a palavra de Deus, porque elas não vivem. Quem vive no mundão, não tem nenhuma religião, ele não entende nada da palavra de Deus, irmãos. Entender não é ler e dizer, Deus amou muito de tal maneira que mandou o seu filho para salvar. Olha, mandou Deus Jesus para salvar todo mundo. O importante é seguir Jesus. O pessoal do mundo não sabe se ele não buscar. Então nós estamos aqui buscando. Eu não posso me assemelhar a quem não conhece, porque eu vou ser cobrado mais ainda, porque eu já conheço e não vivo. No capítulo 3 aqui, no capítulo 3 de Tiago, do versículo 1 ao 12, Tiago ele vai dar uma ênfase maior sobre esse tipo de pecado. O pecado da língua, o pecado de refrear a língua, de blasfemar contra Deus quando algo dá errado, de falar mal de uma igreja porque o pastor não atendeu minha vontade. O pastor Ricardo Davis não deixou eu participar, não sei de quê. Eu não gosto da igreja não, eu vou sair, vou para outra, porque a igreja, não, eu pensei que era assim, não deixou eu fazer aquilo. Quem é que eu sou, irmãos? Eu sou quem, pelo amor de Deus? Quem é que eu sou? Não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa que Deus teve misericórdia de mim e me trouxe para cá. E eu quero ser mais do que todos, quero que minha vontade seja cumprida. O meu ego está lá em cima. Não, sou eu, se não for eu, sou eu, não, quero saber não. Não respeita as autoridades constituídas, a própria Bíblia diz que eu tenho que respeitar toda autoridade, seja ela eclesiástica ou do mundo secular. Eu tenho que respeitar porque elas foram constituídas. Umas foram eleitas, outros foram porque mereceram através de concursos. E na igreja é que eu tenho que respeitar mesmo, irmãos. Então, que tipo de crente eu sou se o amor de Deus não emanar no meu coração? Eu tenho que refletir. O problema está em mim, não é no irmão, não é no pastor. Então, se eu fico direto reclamando, não é porque isso, é porque aquilo, vamos rever onde é que está o problema. Vamos olhar para nós mesmos, vamos para o espelho. Vamos nos olhar assim no espelho, mas nós vamos sair sem resolver. Eu estou vendo o problema, agora eu vou solucionar. Se você olhar para, muitas vezes, na maioria das vezes, se você olhar para o espelho, você vai encontrar o problema, é você. Você que eu estou dizendo sou eu, é cada um de nós, irmãos. Porque a nossa arrogância, o nosso orgulho, é tão grande como ser humano, porque todo ser humano tem esse lado orgulhoso. Cabe a nós cuidar para que ele não venha sobrepujar a nossa espiritualidade. Isso sim deve ser importante. A nossa espiritualidade, irmãos. O nosso amor. Então, Deus diz que nós devemos amar o próximo como a mim mesmo, né? Como a si mesmo, e amar a Deus acima de tudo, Deus sobre todas as coisas. Mas na hora de praticar, cadê o meu amor ao próximo, irmãos? Eu prego isso, todos nós pregamos isso como crentes, mas eu quero ver, botar em prática. Você ama o seu próximo? Será que você ama o seu inimigo como a Bíblia manda? Ou você deseja que ele aconteça algo de ruim com ele? Para você depois se sentir bem, tá aí, não fez isso, aconteceu aquilo. A Bíblia manda que a gente ore, irmãos. Aquele que não está bem, eu vou orar pelo irmão. Tiago, capítulo 3, versículo 11, diz ainda: acaso pode jorrar a mesma fonte o que é doce e o que é amargo? Será que a minha boca pode abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo, irmãos? Está também lá no capítulo 3, o que eu estou falando aqui. Será que a minha boca pode amaldiçoar e abençoar? Será que de uma fonte
jorra algo doce e algo amargo ao mesmo tempo? O que é que Apocalipse 3,16 diz? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, você tem que decidir o que é que você é. Você é fonte de água doce? Ou você é fonte de amargura? Sua boca abençoa as pessoas ou amaldiçoa, irmãos? Quem você representa? Quem é o seu líder? É Deus? É o pai da verdade? Ou será que é o pai da mentira, irmãos? Isso é que a gente tem que entender e colocar em prática. Não é só ouvir, é também colocar em prática. Isso é muito forte. Não seja quente nem frio, não seja morno. Seja quente ou frio, escolha. Morno é, eu estou na igreja, mas estou ali. Não, eu estou na igreja, mas aqui eu estou fazendo as minhas coisinhas aqui por fora. Eu estou na igreja, mas eu não, fala daquele irmão que ele não presta. Não importa para quem eu estou falando. Ah. Segundo Tiago, o segundo ponto, né, eu falei que a primeira atitude do religioso. O segundo ponto, Tiago enfatiza que a religião é sem mácula. Mais uma vez dizendo que a religião não é uma simples religiosidade que eu sigo, que vou seguir aquela doutrina porque eu sou obrigado. Vou para o culto, sou obrigado. Aí eu vou, ceio, vou para o culto de oração, vou orar porque o culto exige que eu ore. Para a escola dominical, vou lá, me sento lá, pronto. Porque tem escola dominical, eu vou, me sento, escuto, pronto. Cumpri o meu papel. O meu papel é além disso, irmãos. Isso é só o primeiro passo. Vir à igreja é o primeiro passo só. O resto é a vivência. O resto é a prática. A palavra de Deus, que é colocada em nosso coração, ela tem que fazer com que nós sirvamos ao próximo com amor. No terceiro ponto, devemos nos guardar de corrupção, como aqui mesmo diz, né? Qual a verdadeira religião? No versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz no maligno. O que é que eu quero com o mundo, irmãos? Aqui não é minha casa. Então eu tenho que evitar me contaminar com essas coisas do mundo, ainda que seja boa para a minha carne. O que vive a verdadeira religião, ele faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus e não a vontade do seu ego. Ah, Deus diz assim, mas agora eu estou com a raiva que eu vou fazer assim, que meu ego está dizendo, é melhor para mim, não importa quem vai se dar mal. Então, irmãos, aqui no finalzinho, a gente vê sobre a verdadeira religião, que ele fala, visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Nós podemos compreender, primeiro, que quem vive a verdadeira religião, ele faz a vontade de Deus. Segundo, que nós vemos aqui praticamente um resumo daqueles dois principais mandamentos que Jesus ensinou: amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu busco ajudar, visitar os órfãos, as viúvas, quem precisa, quem necessita, eu estou amando aquele próximo, eu estou me compadecendo do seu problema, da sua dor, estou lhe auxiliando. E quando eu me mantenho guardado, incontaminado do mundo, eu estou o quê? Amando a Deus acima de qualquer coisa. Eu estou preferindo amar ao Senhor do que me contaminar, do que colocar algo na frente dele, do que priorizar qualquer coisa, do que priorizar uma televisão, uma festa, uma bebedeira,
do que priorizar uma viagem, estou colocando Deus acima de qualquer coisa. Então, quando eu me guardo da contaminação do mundo, eu estou amando a Deus em primeiro lugar. E para a gente concluir, irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele nos chama para servi-lo, para termos uma vida reta, agradável aos seus olhos. E a verdadeira igreja, ela é pura, ela é liberta das amarras do inimigo, é liberta do pecado, é liberta das contendas, que a própria carta de Tiago, ele vai tratar sobre contendas. Lá no capítulo 4, ele vai tratar das contendas, das maledicências. Então, nós temos que realmente ser igreja pura e verdadeira, liberta das amarras do mal, porque a igreja verdadeira de Deus, irmãos, a igreja verdadeira não é o templo, vamos entender isso. Então, a igreja verdadeira de Deus, ela nos traz o socorro espiritual. É aqui onde a gente se trata espiritualmente. Eu não posso me tratar lá fora, lá em casa, é na igreja. Me trato lá, mas a igreja é principal. Estou aqui em comunhão com os irmãos me ajudam, oram por mim, o pastor ora por mim. Busco a ajuda dos meus irmãos para orar por mim, para me dar uma força, para me levantar. Então, a igreja traz o socorro espiritual, moral e também material. Quando eu preciso de ajuda, a igreja, ela me ajuda. Na forma material, ela tem o dever, tem a obrigação de me ajudar. Né? Nós estamos aqui na escola dominical estudando o livro de Atos, que fala exatamente da igreja primitiva. Muito bacana a gente ter um entendimento pleno de como é a verdadeira igreja de Cristo, irmãos, quando a gente estuda Atos. Quem tiver oportunidade em casa, tiver um tempo, vão lendo Atos, que você vai entender como funciona a igreja. Como que ainda na morte aqueles homens adoravam, glorificavam e eram felizes. Porque adoravam o Deus verdadeiro, irmãos. Então, vamos ter esse entendimento e colocarmos em prática. Porque o nosso crescimento, o nosso tratamento espiritual, ele vem do nosso Salvador. Ele vem lá do alto, irmãos. Ele não vem do mundo. O mundo não só me oferece coisa que não presta. Aquilo que ele me oferece, que parece bom aos meus olhos, é uma armadilha, irmãos. É uma armadilha. Sempre tem algo por trás que vai me cobrar depois. Sempre vai ter. Deus não, Ele dá de graça. Ele dá de graça e ainda sem merecer. Ele dá de graça não é porque eu mereço, é porque Ele é misericordioso, Ele é amor. E eu tenho que transbordar esse amor também no meu coração. Amém? Pastor? Queridos, paz do Senhor Jesus. Irmãos,